Paz do Senhor, meus amados irmãos, nós vamos dar início a mais uma lição da Escola Dominical. Nós vamos estudar hoje a lição de número 7. Lição de número 7, o propósito de Deus para os filhos. Amém, meus amados? Nós estamos estudando o tema Fortalecendo a Família. Nós estamos estudando essa revista Fortalecendo a Família. Nós já estudamos a primeira lição, que é Família, uma instituição divina. A segunda lição foi o plano de Deus para a família. A terceira lição, formação e desenvolvimento do lar. A quarta lição, a bênção do casamento. A quinta lição, a missão do homem. A sexta lição, a missão da mulher, que foi no domingo passado. E agora, a sétima lição, o propósito de Deus para os filhos. Amém, meus amados? Nós vamos hoje estudar esta lição de número 7, o propósito de Deus para os filhos. Amém? Deus abençoe a irmã Kátia Dias. Os irmãos estão chegando agora para a lição dessa manhã de domingo, uma lição abençoadora para a nossa vida. Lição de número 7, o propósito de Deus para os filhos. Amém, meus amados? Nós vamos fazer uma oração agora. Antes de nós começarmos, vamos iniciar com uma oração. Vamos iniciar orando. Enquanto isso, nossos irmãos vão começar a chegar para participarem de mais uma lição abençoadora para a nossa vida da Escola Dominical. Amém, meus amados? Então, nesse dia de domingo maravilhoso, um dia bonito, um dia ensolarado, vamos agradecer ao nosso Deus maravilhoso por mais esta oportunidade de estar na sua presença, poder estudar hoje mais uma lição abençoadora para a nossa vida, uma lição que vai falar sobre o propósito de Deus para os filhos. Vamos orar, meus amados irmãos. Deus abençoe a irmã Célia, irmão Fabrício e toda a sua família. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, nesta manhã de domingo, neste momento especial, ó Deus, pelo fôlego de vida, pelo privilégio, Pai, de poder agora estudar a Tua Palavra. Nos ensina, meu Deus, fala conosco, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, em mais uma lição que é abençoadora para a nossa vida. Pai, fala ao coração de toda a família, fala o coração do filho, do pai e de toda a sua família. Deus, alcança, meu Pai, nossos familiares, alcança, Senhor, nossa família com a Tua mão forte e poderosa, que o Senhor possa abençoá-los, Pai, abençoa todos. Pai querido, também te peço, Senhor, traz saúde sobre as famílias, traz livramento, Senhor, nesses dias difíceis, nesses dias, Senhor, onde há tanta dor, tanto choro, tanto sofrimento, em muitos lugares, Senhor. Nós te pedimos, Pai, tem misericórdia, Pai, de nós, tem misericórdia das famílias, Senhor. Guarda, Senhor, livra, Pai, protege de todo mal e traz cura, Senhor, sobre os doentes. Em nome de Jesus nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém. Quem pode dizer amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus amados. Irmã Aurélia, Deus abençoe a sua vida, irmã Aurélia. Deus abençoe a Márcia, a Mirna e toda a sua família. Amém, meus amados? Nós estamos começando agora, meus irmãos. Nós já oramos, já agradecemos a Deus. Nós vamos estudar a lição de número 7, que está na página 41 da nossa revista. Nós vamos iniciar lendo o nosso assunto mais uma vez. E o nosso assunto de hoje é o propósito de Deus para os filhos. O propósito de Deus para os filhos. O texto áureo, o texto principal, o texto que nos dá como se fosse um norte para a nossa lição, é Efésios 6:2, que diz o seguinte: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então nós começamos, irmãos, lendo
este texto de Efésios 6:2, que fala sobre honra. Honra teu pai, honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Graças a Deus. Nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre esse texto da palavra do Senhor, que fala sobre a honra aos pais. Amém, meus amados? A verdade prática, ela diz o seguinte: o relacionamento entre pais e filhos deve espelhar o nosso relacionamento com o Pai Celestial. O relacionamento entre pais e filhos aqui da terra, terrenos, nós e nossos pais, os pais e seus filhos, devem espelhar, devem buscar o exemplo do relacionamento de Deus. Amém? O relacionamento de Deus com os seus filhos. Amém, amados? Por isso que diz a verdade prática. Deve espelhar nosso relacionamento com o Pai Celestial. Amém? Então, meus amados, nós estamos começando agora. Você pode aproveitar esse momento para compartilhar o link com alguém, talvez no seu grupo de amigos. Irmã Isabelle, Deus abençoe, irmã Isabel. Compartilhe para que outras pessoas possam acompanhar ao vivo agora a transmissão da lição de hoje, que vai falar sobre o propósito de Deus para os filhos. E também, depois, alguém que não puder acompanhar ao vivo, possa acompanhar, né, também o vídeo gravado. Estamos aqui em casa, você deve ter ouvido aqui o latido, né? Nós temos cachorro, temos gato, então não se preocupe, está normal, graças a Deus. Vamos ler agora, irmãos, o texto de Efésios 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Amém? Então, se você puder acompanhar na revista, acompanhe. Se você tiver uma Bíblia e não tiver a revista, acompanhe na Bíblia, Efésios capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, que diz o seguinte: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E ele diz mais: servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens. Veja que Paulo ele fala aqui nesse texto, primeiro falando dos filhos: filhos, obedecei vossos pais. Nós vamos falar hoje um pouco sobre a obediência, como a obediência é importante, como Deus enxerga a obediência como algo maravilhoso, como algo que agrada ao seu coração. Também falamos aqui sobre a honra. Nós vamos falar sobre honra, sobre honrar nossos pais. O que é honrar? O que é honra? Como eu posso honrar meus pais? Amém? E aí também Paulo fala aos pais, para os pais não provocarem a ira a seus filhos. Nós vamos ter um momento aqui na lição de hoje que nós vamos dar também uma palavra aos pais. Dentro da lição que fala dos propósitos de Deus para os filhos, nós vamos ter um momento aqui que nós vamos falar também para os pais. O que os pais também devem fazer para que seus filhos sejam uma bênção. Amém? E ele usa no final aqui também uma comparação dos servos com seus senhores. Paulo diz: olha, vocês servos, servi de todo o coração, não apenas de aparência, mas como se vocês estivessem servindo ao Senhor. E essa relação, amados, a revista traz esse texto para a gente entender que também a relação de filhos e pais deve ser uma relação de coração. Não é uma relação falsa, não pode ser hipócrita, tem que ser de coração, tem que ser verdadeira. E a nossa relação com os nossos pais tem que ser um espelho da nossa relação para com Deus, com todo respeito, com toda a honra, com todo o amor,
com toda a vontade de fazer a obediência à sua palavra acontecer, assim como nós fazemos isso a Deus. Amém? Então, nós vamos estudar sobre isso a partir de agora, na nossa lição, e eu quero te convidar, nesse momento, a fazermos a leitura da introdução da nossa revista, que ela traz para nós uma informação muito interessante. Olha só o que diz aqui na introdução da lição. Ela diz o seguinte: Deus colocou os filhos sob cuidado e dependência dos pais. Primeiro ponto, Deus, ele colocou os filhos sob os cuidados e a dependência dos pais. Então os pais, eles são responsáveis por cuidar dos seus filhos, por proteger seus filhos, por trazer todo o necessário para a criação, para a sustentação, para a educação dos seus filhos. Amém? Então diz assim: Deus colocou os seus filhos sob os cuidados de dependência dos pais. Estes são responsáveis pelos filhos para orientá-los, protegê-los e ajudá-los, a fim de tornarem-se fortes fisicamente, intelectualmente e espiritualmente. Amém? Então, um dos pontos importantes que nós vamos estudar nessa manhã é que não é apenas uma obrigação de alimentar o filho, não é apenas uma obrigação de dar coisas ao filho, de dar uma casa, de dar uma cama para dormir, de dar uma roupa para vestir. Não! Tem outras também responsabilidades que os filhos, eles precisam que os pais entendam. E nós que somos adultos, que temos filhos, você que tem filho, você precisa entender isso, né? E uma delas é a nossa responsabilidade espiritual, de trazer a bênção espiritual para os nossos filhos, trazer um entendimento espiritual, encaminhá-lo para que eles desenvolvam o ser espiritual que também eles são. Amém? Nós precisamos lembrar, amados irmãos e amigos que estão nos assistindo agora, irmão Davi, Deus abençoe, e todos os irmãos que já estão agora, nós precisamos lembrar, irmãos, que cada ser humano, ele tem a sua parte matéria, a sua parte física, a sua parte palpável, né? A sua parte que precisa comer, tomar água, que precisa dos cuidados físicos. Ele também tem a sua parte intelectual, emocional, que também precisa de cuidados. E ele também possui a sua parte espiritual. Nós temos então o ser humano dividido em corpo, alma e espírito. E esses três aspectos do ser humano, eles precisam ser cuidados. E os pais precisam entender isso. Porque se nós cuidarmos apenas da matéria, do corpo, dando comida, dando casa, e não cuidarmos do intelecto, da parte emocional, da parte do caráter, da parte das emoções da criança, e também esquecermos da parte espiritual, do ser espiritual, da criança como adorador, da criança como servo de Deus, que crê em Deus, que ora a Deus, nós estaremos falhando na nossa missão como pais. Amém? Então, como eu falei, apesar da lição ela falar sobre o propósito de Deus para os filhos, vai ter um momento em que nós vamos tocar no assunto também dos pais. Tem uma palavra aqui para os pais. Amém, meus amados irmãos? Primeiro ponto, os filhos são bênção. Os filhos são bênçãos. Amém? Você já ouviu alguém dizer, meu filho é uma bênção? Com certeza você já ouviu alguém dizer, meu filho é uma bênção. No meio evangélico, a gente tem, às vezes, um segundo sentido para esta frase, não é? Quando, às vezes, a gente diz assim, fulano é uma bênção, às vezes, a gente quer dizer que aquela pessoa ela não é uma pessoa muito agradável. Às vezes, a gente quer dizer que aquela pessoa não é uma pessoa que realmente age como deveria agir, que nós nos agradamos das ações dela. Então, talvez você já ouviu alguém dizer, meu filho é uma bênção, né? E, amados, às vezes o sentido que as pessoas estão usando quer dizer que este filho não está
agradando tanto a este Pai. Mas na verdade, meus amados irmãos, o sentido correto, o sentido verdadeiro, o sentido que verdadeiramente nós sempre devemos usar é: o meu filho é uma bênção de Deus. E bênção, meu querido, é presente. Bênção é presente. Bênção é coisa boa. Bênção é algo agradável. Bênção é algo que faz bem. Bênção é algo que alegra o coração. Então, todas as vezes que você se referir a seu filho, por mais que seu filho não esteja da forma como você gostaria, talvez seu filho não esteja fazendo aquilo que você gostaria que ele estivesse fazendo nesse momento, mas nunca use palavras negativas para se referir a ele. Amém, amado? Essa é uma dica que a gente sempre dá. Quando você falar a respeito do seu filho e disser ele é uma bênção, que esta frase seja se referindo a um presente de Deus, a algo bom, a algo que alegra. Então diga, meu filho é uma bênção de Deus. Nós vamos estudar esse ponto agora. Os filhos são bênçãos. Amém? Então, diz assim, primeiro ponto, herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. Deus abençoe a irmã Jaqueline. Deus abençoe sua família. Vamos estudar agora o ponto. Herança do Senhor. Por definição, herança refere-se a um bem deixado por alguém a outra pessoa, a outrem. Os filhos são herança do Senhor porque pertencem ao Senhor antes de serem de seus pais. Amém, amados? Isso aqui é muito interessante se comentar, porque os filhos, antes de nascerem, antes de serem gerados no ventre materno, eles já são conhecidos de Deus. No mundo espiritual, Deus os já conhece. Deus conhece cada um deles. Deus sabe o seu nome, Deus sabe suas características. É por isso que a Bíblia diz, amados irmãos, a respeito da formação do ser humano, diz assim, que Deus nos conhece antes mesmo do nosso corpo ter forma. Deus já nos conhece. Então, antes do filho vir ali e ser gerado no ventre materno, Deus já sabe quem ele é. Amém? Veja que quando Deus falava a Abraão, dizendo a respeito do filho que Abraão teria, que este filho que seria também aquele descendente de Abraão que geraria muitas nações, Deus fala de características, Deus fala de coisas, de detalhes, como se Isaac já estivesse ali na terra. Deus já conhecia Isaac. Amém? Então, antes do seu filho nascer, Deus já conhece ele. Ele é do Senhor. Por isso, a Bíblia diz assim, amados, no Salmo 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, herança. Herança é aquilo que a gente recebe de alguém. O Senhor nos dá como herança os filhos. Os filhos, então, são de Deus e Ele nos dá o privilégio, Ele nos entrega como nós sendo responsáveis agora por este que é de Deus, do Senhor. Amém? Por isso a Bíblia chama os filhos de herança do Senhor. Diz mais, e o Senhor, em sua infinita bondade, faz dos pais herdeiros desta maravilhosa bênção. Então os filhos são bênção, amados. E quem nos deu esta bênção é Deus. Amém? Aí, como esta criança vai seguir o rumo dela, depende muito daqueles que recebem esta herança. Dependem muito desses pais que recebem de Deus esta criança pura. A Bíblia diz que quando a criança nasce, ela é pura, ela é inocente. Ela, apesar de nascer em pecado, mas ela vive um período de inocência que ela não consegue discernir entre o certo e o errado. Por isso que os pais têm um cuidado todo especial com a criança, para que ela não coloque o dedo na tomada, para que ela não pule da cadeira, para que ela não caia, porque a criança não tem a noção do certo e do errado. Então os pais que recebem esta herança do Senhor vão cuidar desta criança, deste filho, para que ele possa conduzir-se no caminho
que agrada este pai. E este pai deve conduzir este filho num caminho que agrada ao Senhor, o dono. Amém? Então veja, nós somos de Deus. Nós somos de Deus. E nós precisamos criar nossos filhos entendendo que eles também são de Deus. Amém? Deus abençoe a irmã Daniele. Deus abençoe a todos os irmãos que já estão ao vivo assistindo a lição. Nós estamos na página 42, para quem tem a lição acompanhando agora. Ainda aqui, neste ponto, diz o seguinte: o mais interessante é que esta herança não é recebida quando alguém morre. Não é recebida quando alguém morre, mas quando alguém nasce. No caso, o filho, que é dado graciosamente aos pais, herança também fala de algo muito valioso que precisa ser cuidado com muito amor, dedicação, perseverança, para que não se perca em tempo algum. Amém? Então, a herança fala de algo também muito valioso. E é interessante que esta herança que nós recebemos de Deus não é uma herança semelhante aqui da terra quando alguém morre. Um familiar que tenha posses morre e deixa a herança para seus filhos. É diferente. Esta herança aqui não é quando alguém morre, é quando alguém nasce. Amém? Então veja que interessante. Esta herança aqui, ela vem a nós quando o filho nasce. Não é quando alguém morre. Que coisa maravilhosa. E herança também, ela traz a ideia de coisas valiosas, coisas que precisam ser cuidadas com zelo, coisas que precisam que nós tenhamos uma atenção para conduzir esta herança de forma que, como diz aqui, com cuidado e muito amor, com dedicação e perseverança, para que não se perca em tempo algum. Então, qual é o pai que quer que seu filho se perca? Nenhum pai quer isso. Nenhum pai quer que seu filho tome caminhos errados. Nenhum pai quer isso. Então, o pai precisa, com muito zelo, com muita perseverança, com muito amor, cuidar deste filho, buscar instruir este filho, principalmente nos caminhos do Senhor, ensinando para ele valores espirituais, para que ele, ainda quando for velho, não se esqueça disso. E ele possa conduzir a sua vida de forma agradável a Deus. E aí ele será uma bênção. Amém? Ele será uma bênção para os pais, será uma bênção para a família, será uma bênção para a sociedade e com certeza agradará o coração de Deus. Amém, meus amados? O ponto de número 2. Galardão dos pais. Os filhos também são galardão. Galardão, amados, também é como se fosse recompensa. É algo bom. Galardão, como nós vamos receber na glória, é algo que alegra o coração. É algo que nos dá uma satisfação. É algo que preenche em nós algo de bom, algo que vem trazer alegria. Amém? Então os filhos também, eles são galardão aos pais. Diz assim, meus amados irmãos, aqui a nossa lição: olhar os filhos como recompensa faz os pais entenderem que Deus os escolheu para receberem tão sublime distinção. Então, o nosso olhar para com os nossos filhos tem que ser um olhar de entender que este filho é uma recompensa que Deus está nos dando. Quem dera, amados irmãos, quem dera, amigos, que todos compreendessem que os filhos são bênção. Os filhos não são para tirar a nossa paz. Os filhos não são para consumir recursos, como muitas pessoas às vezes acham. Os filhos não são para tirar a paz, os filhos não são para infernizar a casa, não, os filhos são bênção. Amém, meus amados irmãos? Os filhos são para a alegria. Os filhos são para trazer à família uma alegria muito especial, vinda de Deus. Amém? Os filhos são uma recompensa e nós devemos nos alegrar. Você que tem filhos na sua casa, se alegre dos seus filhos. Uma vez, amados, eu ouvi um amigo meu, pastor, falar algo que eu fiquei meditando por muitos dias e eu fiquei
porque eu não tenho filhos biológicos. Eu tenho uma filha do coração, né, que não mora com a gente, é uma sobrinha que nos adotou. Ela não tem o seu pai terreno, ela perdeu o seu pai terreno. E ela, a partir de mais ou menos 3 anos de idade, ela começou a me chamar de pai, né? E nós tratamos ela como se fosse filha. E eu tenho um carinho muito especial por ela. Mas este meu amigo, ele tem 2 filhos biológicos e ele contou para mim algo que me marcou. E eu lembro disso. Ele falou o seguinte, ele falou: Evaldo, teve uma vez que a minha esposa, ela ficou doente. A esposa dele ficou doente. E os filhos dele precisaram ir para uma outra casa, parece de um parente ou alguém assim, para cuidar, porque ele tinha que ficar cuidando da sua esposa. E ele disse que foi uma sensação terrível para ele ter a casa vazia dos filhos. E ele disse para mim assim algo que até hoje eu lembro. Ele falou que o barulhinho que os filhos faziam era como o cantar de passarinhos. Ele falou assim: o barulho que os filhos faziam na minha casa é como cantar de passarinhos e está fazendo muita falta. E aquilo me marcou. E todas as vezes que eu ouço passarinhos cantarem, eu lembro disso, né? Que como até o barulhinho que as crianças fazem, correndo, às vezes derrubando alguma coisa, às vezes quando tem 2 crianças brigando entre si, aquelas brincadeiras, briguinhas de criança. Isso, amados, para os pais é alegria. É como se fosse um cantar de passarinhos. Amém? Então, a gente está ligado aqui ao que nós estamos falando, que os filhos são galardão aos pais. É galardão, é bênção. Aleluia. Você que tem filhos, você deve estar entendendo o que eu estou dizendo, né? Quando a criança não está em casa, parece que há um silêncio, né? Há assim algo que incomoda, você sente falta daquele falar, daquela voz, daquelas brincadeiras que as crianças fazem naturalmente. Amém? E olha só o que diz aqui o ponto 3. Ponto 3. Deus abençoe a irmã Maricele. Deus abençoe a todos na sua casa. Os filhos são como flechas. Sabe flecha, aquilo que se atira, a flecha vai? A Bíblia diz que os filhos são como flechas. Olha só o que diz assim: filhos são como flechas na mão do valente. Está escrito lá no Salmo 127, versículo de número 4. Isso significa que os filhos são a garantia de que a luta pela família tem uma continuidade. E não somente isso, mas também uma indefectível possibilidade de vitória. Olha só que interessante, meus irmãos. A Bíblia compara os filhos como flechas na mão do valente. E sabe quem é o valente? São os pais. Os pais são os valentes que têm nas suas mãos as flechas. E as flechas são seus filhos. Quantos aqui já não tiveram experiência? Quantos que estão assistindo esse vídeo já não tiveram experiência de verem seus filhos acontecendo coisas que você gostaria que tivesse acontecido com você, que você não conseguiu, mas seus filhos foram além e conseguiram, né? Quantos pais, às vezes, pela dificuldade, pelas lutas, pelas condições, não conseguiram entrar numa faculdade, mas eles conseguiram instruir, lançar seus filhos como flechas, e seus filhos estão nas faculdades hoje estudando. Seus filhos são médicos, seus filhos são advogados, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas que são de bem, são pastores, são pessoas que estão pregando a palavra. Que coisa maravilhosa. Amém, amados? Então os filhos são como flechas na mão do guerreiro. E o guerreiro tem que saber para onde apontar essas flechas. Veja, os pais têm a obrigação de apontar essas flechas no alvo. Amém? Então nós pais temos que direcionar nossos filhos para o alvo. Amém, meus amados? E um dos pontos muito importantes para que os pais acertem o alvo é mirar na pessoa de Jesus Cristo, para que esses filhos alcancem a Jesus, para que eles vão até Jesus, para que eles toquem em Jesus, para que eles sejam de Deus. Amém, meus amados irmãos? Então, os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Aleluia. A Bíblia diz lá em Provérbios 22,
Versículo de número 6, que os pais devem instruir as crianças no caminho que elas devem andar. Ou seja, os pais devem andar pelo caminho e ensinar as crianças a andarem nesse caminho também. Aleluia! E a Bíblia diz que até quando forem velhas, elas não se esquecerão disso. Amém, meus amados? Então isso é muito importante para a nossa vida. Nós vamos passar agora para o ponto 2, que vai falar sobre cuidado dos pais. Amém, meus amados irmãos? Agora este ponto aqui, como eu falei no início da lição, e eu quero aproveitar, não sei se o Marcos já está assistindo, mas eu quero agradecer ao Marcos, porque o Marcos fez essa arte que está aqui embaixo. Não sei se os irmãos estão vendo aqui embaixo, mas tem aqui uma tarja escrito Escola Dominical, Templo Mary Lucy, Belém, Pará, Assembleia de Deus. Quem fez isso para nós foi o nosso diácono Marcos. Eu quero agradecer. Deus te abençoe, Marcos. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Eles estiveram conduzindo um culto na sexta-feira passada que foi uma bênção. Se você não assistiu, está aqui também nos stories daqui do Facebook da igreja, o culto de sexta-feira da família do nosso querido irmão Marcos. Amém? Então, muito obrigado, irmão Marcos, porque você é uma bênção e tem nos ajudado. Vamos continuar, meus amados irmãos. Ponto 2. Cuidado dos pais. Na parte inicial aqui diz o seguinte, irmãos, vamos ler. Os pais são a referência mais importante que uma criança tem. São fundamentais na formação do seu caráter. Dentre os muitos deveres e obrigação dos pais em relação aos filhos, gostaríamos de destacar 3. Nós vamos destacar agora 3. 3 obrigações, 3 deveres muito importantes dos pais com relação aos filhos. Primeiro ponto deles, o primeiro dever dos pais é intercessão. Os pais devem interceder por seus filhos. Amém? Intercessão. Para você que talvez não conheça essa linguagem, interceder é você clamar em favor de alguém, é você pedir, é você fazer algo em favor de outra pessoa. Então, interceder pelos filhos, por exemplo, é orar a Deus pedindo para que Deus abençoe, para que Deus dê sabedoria, para que Deus dê instrução, para que Deus dê livramento, saúde. Isso nós fazemos sempre. Talvez você fazia muito isso e não sabia que isso é interceder. Amém? Então, os pais devem interceder pelos seus filhos. E diz assim na parte da intercessão: semelhantemente ao Espírito Santo, que intercede por nós junto ao Pai, é dever dos pais cristãos intercederem pelos seus filhos, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 34, que lá nós vemos que Jesus intercede por nós diante de Deus. Amém? Lá em Romanos 8,34, se você puder ler depois, você vai ver que Jesus intercede por nós diante de Deus. Veja, Jesus intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós e nós devemos interceder pelos nossos filhos. Todo dia interceda, todo dia ore por eles, todo dia derrame sobre eles palavras de bênção. Meu filho será uma bênção, meu filho é uma bênção, meu filho vai crescer e ser sábio, meu filho é cheio de sabedoria. Então, nós, amados, devemos interceder sempre. Diz mais aqui na lição o seguinte: por mais gratos e submissos, e ele diz mais, ou ingratos e rebeldes. Não importa o que os filhos sejam, os pais jamais devem deixar de orar por eles, abençoando-os diante de Deus e diante da sociedade. Aleluia! Se nós lermos lá em Números, capítulo 6, do verso 23 ao 26, você pode ler depois, nós vemos ali Deus dando ordens a Moisés, dizendo: Moisés, fala assim para Arão abençoar o povo, fala assim, porque eu quero que o povo seja abençoado. E ele diz: olha, abençoa ele assim. Deus fala quais as frases ele devia dizer ao povo para abençoar o povo. Veja, Deus amado, ele deseja,
É vontade de Deus que os pais abençoem seus filhos. Que os pais orem, que os pais intercedam, que os pais liberem palavras de bênção sobre seus filhos, não palavras de maldição. Você já deve ter conhecido algum pai que diz: ah, o meu filho é uma peste, ah, o meu filho não presta, ah, o meu filho é aquilo outro. São palavras, irmãos, de maldição que não deve sair da boca do pai. Porque a nossa responsabilidade diante de Deus não é para amaldiçoar os filhos, mas é para abençoá-los, é para liberar palavras de bênção. E como nós vimos aqui na lição, que nos dá orientação, independente se esse filho é grato ou ingrato, se esse filho é obediente ou rebelde, amado, a nossa obrigação é liberar a palavra de bênção sobre ele e interceder para que ele venha a melhorar, para que ele venha a sair do caminho da insensatez e venha a se tornar uma criança sábio, um jovem sábio, um adolescente sábio, amém? E isso o pai precisa ter sabedoria, muito amor e muita paciência, amém, meus amados? Não é fácil. Você que é pai, você que está me ouvindo agora, que tem filhos, que está educando filhos, que está dando instruções a filhos, sabe que não é fácil. Uma vez eu ouvi uma mãe e ela me disse o seguinte, ela falou: é impressionante. A gente passa a vida toda dando orientação para os filhos, a gente instrui, a gente ensina a palavra e às vezes em um momento pequeno, em poucas horas, com a influência de um amigo, de um coleguinha, eles aprendem tanta coisa errada. É verdade, irmãos. O mundo, ele influencia. As pessoas influenciam, mas não esqueça, aquilo que está impregnado da palavra de Deus no coração do teu filho, ele não vai esquecer, amém? Ele não vai esquecer de tudo que você está instruindo. Então, lute, nós estamos numa guerra. Você que tem filho, você está guerreando contra o mundo, contra a sociedade maligna, contra as influências ruins, você está lutando, mas Deus é com você. Então, muito importante é interceder pelos seus filhos. Senhor, guarda a mente do meu filho, Senhor, guarda a vida dele, não deixa ele se misturar com as influências malignas, não deixa ele fazer aquilo que não presta. Isso é muito importante. Amém, meus amados irmãos? Nós vamos passar agora para mais um ponto aqui dos cuidados do pai, e esse ponto é o ensino. E é claro, nós vamos falar aqui do ensino da palavra de Deus. Nós vamos falar aqui da instrução das coisas espirituais. Porque não adianta, amados irmãos, nosso filho falar idiomas, falar inglês, falar espanhol, conhecer ciências, ser bom em matemática, ser bom em português, se ele não conhecer as escrituras sagradas, isso nada vale. Amém? Nada vale, amados, eu ter um diploma de doutorado, mestrado, se eu não conheço a Deus. Então, é muito importante, de forma concomitante, indo junto, o filho aprendendo a ciência, aprendendo a matemática, o português, mas também aprendendo a palavra de Deus. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que os pais têm a responsabilidade de ensinar aos filhos a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Diz assim a nossa lição: o ensino da palavra de Deus é fundamental na formação do caráter e personalidade dos filhos. Mas para que o ensino em um lar cristão seja eficiente, é imperativo que a palavra opere primeiro na vida dos pais. É primeiro necessário que este pai aí, ele esteja vivendo conforme a instrução da palavra. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Nós não podemos levar a cabo aquele texto, aquela frase do mundo que diz assim: olha, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso não pode acontecer na vida do cristão. O cristão tem que ser assim: olha, faça o que eu digo, porque isso que eu digo, eu também faço. Tudo o que eu digo, eu
faço. Amém, meus amados irmãos? Então é muito importante, meus amados, que primeiro o óleo esteja na cabeça dos pais. E quando o óleo está na cabeça dos pais, este óleo vai ser derramado também para os filhos. Amém, pai? Amém, mãe? Então, isto aqui é para nós entendermos. Diz ainda mais aqui na lição, eu destaquei aqui algumas coisas para ler, que eu achei muito interessante comentar. Diz assim: preferencialmente os pais não devem transferir a tarefa do ensinar as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, aos filhos para outros. Os pais não devem transferir para outras pessoas ensinarem as Sagradas Escrituras. Quer seja a escola, quer seja a igreja, nem outro agente qualquer. Veja, amados, talvez isso choque alguma pessoa que possa assistir esse vídeo hoje ou esses dias. Diz aqui que os pais não devem transferir essa responsabilidade. O que isso quer dizer? É que primeiro eu devo instruir, é eu que tenho a responsabilidade de ensinar meu filho as Sagradas Escrituras e eu mesmo devo me alimentar da palavra de Deus. Eu não posso dizer assim: ah, meu filho, vai para a igreja. Ah, meu filho, vai para a escola. Ah, meu filho, vai lá, aprende lá. Mas eu não vou. Eu preciso caminhar junto com meu filho. Porque senão, amados, eu posso estar causando um problema muito sério no caráter do meu filho, da minha filha. Qual seria este problema? Eu estou dizendo para ele: olha, faça o que eu estou dizendo, mas não faça o que eu faço. Ou pior, o meu filho pode estar olhando para mim e vai dizer: mas o meu pai, ele diz para mim ir para a igreja, mas ele não vai. O meu pai, ele fala de coisas da palavra de Deus, mas ele não vive. O meu pai, ele diz coisas que é para mim fazer, mas ele mesmo não faz isso. Veja, o filho vai ficar numa situação interna muito complicada. E quando ele alcançar uma idade maior, é bem provável deste filho se revoltar. Por que a gente ouve, irmãos, notícias de muitos filhos em lares cristãos, até filhos de pastores, filhos de pessoas que estão a vida toda na igreja, e esses filhos se rebelarem? Onde está o problema? O mundo causa influência? Sim, o mundo causa muita influência. Mas, amados, muitas vezes o que está acontecendo é que lá dentro do seu lar, lá dentro da sua casa, este filho está vendo algo que ele não está vendo na igreja. Às vezes, dentro da casa, este pai é diferente do pai que ele vê lá na igreja. Uma vez eu vi uma história, e a história era a seguinte, não sei se era verdadeira. O pai tinha morrido, estava sendo velado na igreja, e o filho pequeno ali, de mais ou menos 9 anos, estava ali ao lado da mãe, próximo ali ao caixão, e todo mundo que chegava e falava daquele pai, dizia: ah, fulano era uma bênção, fulano era tão generoso, fulano era tão educado, sempre tratava a gente muito bem. E aí o filho puxava a saia da mãe e dizia: mãe, não é o papai que está aí não, o papai não morreu não, porque está todo mundo falando coisas tão boas e o papai não era assim. Então veja, a criança é sincera, a criança fala a verdade. Aquela criança estava identificando que aquele não era o comportamento do pai dele. Então aquelas pessoas só poderiam estar falando de uma outra pessoa. Amém? Então é uma história, amados, apenas para a gente ter uma ilustração de como é importante a gente viver aquilo que a gente ensina da palavra de Deus. Então é muito importante os pais ensinarem, mas viverem o que a palavra de Deus está ensinando. A irmã Célia colocou aqui: filhos são réplica que os pais fazem. Então, exatamente, os filhos, eles são como se fossem pequenas cópias, né? A irmã Célia tem 2 filhos, tem a irmã Thalita, tem o Salomão. Eles são uma réplica do irmão Fabrício e da irmã Célia, né? E demais irmãos que têm filhos aqui, eles são uma pequena cópia de vocês. Amém, amados? Então, tudo que vocês são, tudo que vocês passam, está sendo impregnado na vida deles. Aleluia. E o terceiro ponto diz o seguinte: exemplo, exemplo. Nós, os pais, também tem que ser exemplo para os filhos. Diz assim:
Dar o exemplo é uma das formas mais eficazes de educação. Dar o exemplo é uma das formas mais eficazes para se educar. Conforme está escrito em João 13,15, se você puder ler depois, você vai ver que Jesus está falando, olha, eu dei o exemplo para vocês. Jesus falou para os seus discípulos, lá em João 13,15, eu dei o exemplo para vocês, para que vocês também façam igual. Então, pais, nós devemos dar o exemplo para os nossos filhos, para que eles também possam fazer igual. Então, o exemplo que os pais estão dando tem que ser um bom exemplo. Amém, meus amados? Tem que ser um exemplo que esses filhos vão seguir e este exemplo vai fazer bem para eles. Aleluia. Diz mais aqui, ainda neste ponto. O comportamento dos pais afeta diretamente o comportamento dos filhos, pois estes inconscientemente se espelham nas figuras dos pais. Não pode haver incoerência no ensino dos pais, ou seja, estes não podem ensinar uma coisa e agirem de forma contrária, como eu falei. Amém? Então, inconscientemente, os filhos estão aprendendo tudo, irmãos. Você quer ver a criança pequena? Ela, quando está ali pequenininha, ela ouve as frases que os pais falam. Depois ela fala igualzinho, no mesmo contexto ali. Numa mesma situação, ela libera aquela mesma frase. Por quê? Porque ela aprendeu, ela está recebendo dos pais. E ela está se tornando um pequenino, uma pequena cópia daquele pai, daquela mãe. Amém? Então é muito cuidado, até a forma como a gente trata dos problemas da vida diante dos nossos filhos, é muito importante a gente ser sábio, porque eles estão aprendendo com a gente. Aleluia. E nós vamos agora, meus irmãos, entrar no ponto derradeiro, no ponto final da nossa lição, que é os filhos honram os pais. Esse ponto é fundamental. Quem dera agora muitos filhos estivessem assistindo para que eles pudessem entender algo muito valioso com relação a este ponto de honrar seus pais. Diz assim, os pais devem proteger e educar os filhos no conhecimento de Deus, enquanto os filhos devem respeitar, honrar e obedecer aos pais, sendo-lhe gratos e submissos. Aleluia. Honra, respeito, obediência, gratidão, submissão. Amados, isso é muito valioso para o coração dos filhos. Amém? Então vamos estudar o primeiro ponto aqui. Honra aos pais, honra aos pais. Os filhos devem honrar aos pais porque isto é um mandamento de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, versículo 12. Este preceito divino foi reforçado pelo Senhor Jesus, que insistiu no ensino de que honrar a Deus implica também honrar aos pais, e que aquele que assim não procede tampouco honra a Deus. Jesus falou isso lá em Mateus 15. Ele falou para as pessoas, olha, se vocês não honrarem os pais de vocês, vocês tampouco honrarão a Deus. Então, não dá para dizer assim, eu honro a Deus, eu obedeço a Deus, eu sirvo a Deus, mas eu não honro meus pais. Jesus falou, não é possível, não pode. Se eu não honrar os meus pais, eu tampouco honrarei a Deus. Quem falou isso? Jesus falou. Se você quiser confirmar, leia lá em Mateus, no capítulo 15. Aleluia. Amém, meus amados? Diz mais aqui. Paulo enfatiza a honra devida aos pais, observando que este é o primeiro mandamento com promessa, e que a prosperidade e a longevidade são bênçãos prometidas aos filhos obedientes. Vou repetir, a longevidade, o ser bem-sucedido, as bênçãos de Deus são prometidas para os filhos obedientes. Então, filho, você que está assistindo agora, se esforce de todo o coração.
Seja obediente aos seus pais, porque isso traz a bênção do Senhor. Você pensa que Deus não está vendo? Deus está vendo a tua obediência para com teus pais. Isso também é honrar os seus pais. Amém, meu amado? Isso traz longevidade, vida longa. Aleluia. Eu conheço uma irmã, a irmã Lili. A irmã Lili, ela vai completar 100 anos de idade, se Deus permitir, agora em novembro, dia 12 de novembro. Ela vai completar 100 anos de idade. Uma irmã serva do Senhor, lúcida, lembra de tudo, lembra de fatos da sua infância, lembra quando ela foi batizada com o Espírito Santo aos 9 anos de idade. E sabe uma das características da irmã Lili? Ela era uma filha obediente aos seus pais. Ela honrava seus pais. E olha, a vida longa que Deus tem dado a ela. Vai completar 100 anos. E tem uma família muito abençoada. Tem uma neta que cuida dela com todo carinho. Que bênção, meus amados irmãos. Então, o primeiro mandamento com promessa é honrar os nossos pais. Então, filho, honre seu pai. Obedeça seu pai. Glória a Deus. Olha só, aqui neste mesmo ponto existe aqui alguns fragmentos aqui para a gente entender um pouco mais sobre a honra aos pais. O primeiro fragmento aqui é procurar agradar. Filho, procure agradar os seus pais. Procure agradar. Às vezes o pai está tão cansado, às vezes o pai está sobrecarregado, está estressado por causa de tanta coisa que a vida traz, que tem que ser resolvido, tantas responsabilidades. Nós, filhos, temos que agradar de todas as formas. Às vezes o pai, a mãe tem que trabalhar, né? Alguns filhos que são mais velhos já ficam em casa tomando conta da casa, arruma a casa, faz a comida, cuida dos menores. Aleluia! Isso, meus amados, é muito bom, né? Filho, você que tem um quarto, arruma o seu quarto, não dê trabalho para sua mãe, né? Ao acordar, já arruma a cama, arruma tudo, deixa varrido, deixa tudo arrumado. Isso também é agradar os pais. Se você puder, lave a louça em um dia que vocês ali tomaram café, um dia que vocês almoçaram, diga assim, pai, deixa que hoje, mãe, deixa que hoje eu vou lavar a louça. Agrade seu pai, agrade sua mãe, amém? Traga também palavras de carinho, diga, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, amém? Faça coisas que venham agradar o coração deles. Isso é muito bom, meus amados. Outro fragmento aqui é demonstrar confiança. Demonstre confiança. Os seus pais não querem nada de ruim para com vocês, filhos. Os nossos pais, eles querem o nosso bem. Então, às vezes, eles nos dão orientação, eles nos dão palavras que parecem para nós que não estão bem, mas estão, amado. Nós temos que ter confiança. Não, se meu pai falou, então eu confio. E uma das coisas muito interessantes, meus amados irmãos, por exemplo, com relação a relacionamento, você filho jovem, que talvez quer se relacionar com alguém, aí o pai falou para você, ó filho, filha, não, filho. Ou a mãe falou, ó filha, não é a hora, não é o momento, ou não é esta pessoa. Então obedeça, confie, porque esta mãe, porque este pai aí, ele quer o teu melhor e talvez ele está percebendo algo que você não percebeu. Amém? Quantas vezes, amado, nós já não ouvimos assim, uma mãe dizer assim para o filho, ó filho, eu estou sentindo para você não ir a esse lugar. Filho, eu estou sentindo para você não sair hoje. Filho, eu estou sentindo para você não fazer isso. Amado, se você, filho, está ouvindo isso do seu pai, obedeça. Porque muitas das vezes, estes pais estão recebendo uma orientação de Deus. Estão recebendo uma orientação divina para falar isso para você. Amém? Então obedeça, confie nos seus pais. O outro fragmento aqui diz comportamento digno. Nós, filhos, temos que ter, como diz a palavra de Deus em Provérbios 10, diz assim, o filho sábio alegra a seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Então o filho sábio, ele alegra o coração dos seus pais. Filhos, vamos ser sábios. Vamos ter um comportamento digno. O que é um comportamento digno? É eu ser uma pessoa correta. Eu não ser rebelde. Eu não ser desobediente. Eu não fazer vergonha para os meus pais, principalmente na frente de pessoas estranhas.
responder de forma dura. Sabe, irmãos, uma coisa que é simples, muito simples, mas que eu dou muito valor e eu também indico e eu reforço aos pais para fazerem isso, é ensinarem seus filhos, por exemplo, a respeitarem até como eles tratam você, até como eles se comportam com você. Da seguinte forma, por exemplo, quando eu chamo minha mãe, eu sempre falo isso na igreja, eu não chamo ela pelo nome próprio dela, que é Suzana. O nome dela é Maria Suzana. Mas eu não digo, e aí, Suzana, como você está? Eu nunca digo isso, sabe por quê? Porque o meu coração se rende, o meu coração se dobra diante daquela que é a minha mãe. Então eu digo mãe, mamãe, senhora, amém, amados? Porque eu tenho um respeito por ela, porque ela é a minha mãe, ela me deu a luz. Ela me carregou no seu ventre por 9 meses. Ela cuidou de mim quando eu era bebê. Ela me deu remédio, ela me deu comida, ela me deu instrução. Então ela merece toda a honra, de forma toda digna, da mais dignidade que eu puder dar a ela, respeito, a forma como eu trato, a forma como eu falo, tudo isso é honrar. Amém, Pai? Amém, filhos? Então, que você possa entender tudo isso. Isso é muito importante. O ponto 2, obediência aos pais. Nós já falamos de uma forma geral sobre obediência, mas aqui a revista fala o seguinte, nós já estamos caminhando para o final, amém, amados? Diz assim, obediência é a qualidade que caracteriza o bom filho. Obediência é a qualidade que caracteriza o bom filho. O bom soldado também, o bom empregado, e não há pessoa que não deva obediência a alguém. Todos devem obediência a alguém. Todas as pessoas devem obediência a alguém. A obediência é agradável a Deus. Diz mais, se todos os filhos honrassem, respeitassem e obedecessem aos seus pais, submetendo-se a eles, provavelmente poucos se tornariam marginais e criminosos. Veja, porque qual é o pai que quer o mal para o seu filho? Qual é o pai que quer para o seu filho um caminho ruim? Qual é o pai que quer que o filho se torne marginal? Nenhum pai. Eu já ouvi, irmãos, assim, histórias até de pais que estão ainda longe da igreja, pessoas que não conhecem a palavra, pessoas até que estão numa vida assim um pouco ruim, e eles sentem, não quero isso para o meu filho, eu quero que meu filho se torne um bom homem, que a minha filha se torne uma boa mulher, que ela leve um caminho bom, um caminho digno. Até os pais que são maus querem o bem para os seus filhos. Amém? Então, filhos, obedeçam aos vossos pais. Obedeçam, isso é agradável ao Senhor. Aleluia! E olha só que interessante. Aqui ainda na revista diz o seguinte, Deus considerou a desobediência, a rebelião e o desprezo dos filhos aos seus pais, um pecado digno de maldição. Então, olha só como para Deus é importante, meu amado, que me ouve, que me vê. Deus considera a desobediência aos pais como um pecado digno de maldição. Então, Deus não quer que nós, filhos, sejamos amaldiçoados. Por isso, Ele não quer que nós sejamos desobedientes aos pais. Ele quer que nós obedeçamos aos nossos pais. Amém? Glória a Deus. Olha só, por fim, a obediência dos filhos aos pais deve ser conforme o exemplo deixado por Jesus Cristo. Lá em Filipenses 2, a partir do verso 6, fala que Cristo se submeteu, Ele obedeceu totalmente ao Pai Celestial. E nós também, amados, devemos seguir o exemplo de Jesus. Você jovem, você adolescente, siga o exemplo de Jesus. E Jesus foi, e é, e continua sendo, e sempre será obediente ao Pai Celestial. Glória, glória a Deus. Ponto 3, e é o ponto final agora. Gratidão aos pais, gratidão aos pais. A Bíblia registra o brilhante exemplo de gratidão de José, filho de Jacó, evidenciado na maneira como socorreu a seu pai e toda a sua família na época em que se contrastavam a sua grandeza política e a escassez da sua parentela.
Milhões de vezes o nome deste jovem tem sido mencionado pelos seus exemplos de filho bondoso. Repetidas vezes lemos em Gênesis, o Senhor era com José. Veja, José, apesar de tudo que ele sofreu, apesar de ter sido maltratado dentro da sua família pelos seus irmãos, que não gostavam muito dele, ele, depois, lá no Egito, se tornou governador. E quando houve fome sobre toda a terra, e ele soube que seus pais também estavam padecendo fome, a sua família estava padecendo fome, ele mandou alimento, mandou mantimento, mandou buscar toda a sua família para perto dele, para ele cuidar. Que filho bondoso! Amém? Assim também nós devemos ser gratos aos nossos pais. Diz aqui a revista, a ingratidão dos filhos, ao contrário, fere e entristece. Davi, quando soube que Abisalão se levantara contra ele, preparou-se para fugir. Podemos ver pelas palavras do próprio Davi, refletida a grande ternura de um pai, hesitante em oferecer resistência ao filho ingrato que buscava tirar-lhe a vida e usurpar o seu reino. Veja, quando Abisalão, filho de Davi, se levantou contra ele, querendo matá-lo, querendo tomar o reino, Davi, que era pai, ele mesmo com a ingratidão do seu filho, ele ficou hesitante, ele não queria o mal do seu filho. Aquele filho ingrato, infelizmente, levou um caminho ruim, que não é o caminho que Deus quer que nós tomemos. Então, filhos, sejam gratos aos seus pais, honrem aos seus pais. Este é o propósito de Deus para os filhos. E para concluir, meus amados, vamos ler aqui a aplicação pessoal. A aplicação pessoal diz o seguinte: um bom relacionamento entre pais e filhos é, sem dúvida, o que Deus espera das famílias. Um relacionamento de amor e cuidado dos pais para com seus filhos, com o respectivo retorno de honra, obediência e gratidão destes para com seus pais. Glória a Deus. Terminamos agora, meus amados, mais uma lição. A nossa próxima lição vai tratar sobre o assunto solteiros, viúvos e idosos na família. Então não perca, domingo que vem, às 9 horas, nós vamos tratar sobre solteiros, viúvos e idosos na família. Também será uma lição muito abençoadora. Tenho certeza que Deus abençoa a tua vida com a lição de hoje. Fique na paz do Senhor Jesus. Vamos orar para agradecer ao Senhor neste momento. Amém, meus amados? Deus abençoe a todos que estão ao vivo, todos que estão assistindo o vídeo depois gravado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Senhor, abençoa meu amado irmão, abençoa minha amada irmã, abençoa esta família. Abençoa cada pai, abençoa cada filho, Senhor. Hoje aprendemos, Senhor, os propósitos que Tu tens, Senhor, para os filhos, Pai. Ouvimos também uma palavra para os pais. Deus abençoa toda a família, abençoa cada filho, que esta família seja muito abençoada, que tenha proteção, que o Senhor traga saúde e livramento sobre esta casa, no nome santo de Jesus. Senhor, abençoa meus pais também, lá no interior, livra eles de todo mal, guarda toda a minha família, assim como a família de todos que estão assistindo agora, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém, meus amados irmãos. Estenda assim a sua mão e a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com você, com sua família, não só hoje, mas eternamente. E aquele que crê, diga amém. Amém, meus amados irmãos. Deus abençoe, irmão Davi, família, irmão Fabrício e família, Maricele e outros irmãos, irmã Suzana e família, irmão Wesley, irmã Cátia Dias e demais irmãos, irmã Aurélia, a Isabelle, todos que estão aí. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. E hoje à noite, irmãos, nós teremos o nosso culto de celebração às 19h30. Até lá, meus irmãos, Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Amém? Glória a Deus.